importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Jesus, Ele não desiste de nós a tal ponto de deixar toda a sua glória e vir a este mundo sofrer por amor a nós. Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro. Jesus Cristo caminha conosco todos os dias. Perceba Jesus do teu lado, perceba Jesus aí dentro da tua casa, da tua família, perceba Jesus na tua vida. Que esse Jesus, ele possa te encher de ânimo, de coragem, de paz, que você também possa permitir esse Jesus te conduzir.
Que você também possa dedicar este tempo para ouvir este Deus falando. Quantas e quantas vezes vivemos neste mundo como pessoas alienadas, correndo de um lado para o outro, sem prestar atenção nos detalhes onde Jesus ele fala. Por isso, meu amado, minha amada, deixe Jesus falar contigo. Dedique este tempo. Ouça Jesus através dos hinos, através da palavra, da leitura, da pregação. Deixe Deus falar contigo, porque Ele não desiste, Ele fala todos os dias contigo. Porém, precisamos ouvir. Saúdo a cada um de vocês com o versículo lema da semana, de João 14, 23, onde Jesus Cristo diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós celebramos este momento de culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para juntos cantarmos o hino Vim para te adorar. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos neste momento, em humildade, nos achegar na Tua presença e pedir, clamar que Tu venha examinar as nossas vidas, se tem alguma coisa que não está de acordo com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, que Tu venha nos limpar. Que Tu venha retirar de nós, Pai, aquilo que não faz parte de Ti.
para que possamos ser cada vez mais de acordo com a tua vontade. Amado Deus, venha falar conosco aquilo que nós necessitamos ouvir. Tu nos conhece perfeitamente. Tu sabes daquilo que está em nosso coração. Tu sabes, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Tu também conheces os nossos medos, as nossas aflições. Tudo isso nós entregamos em tuas mãos. Pedimos que tu venhas cuidar de nós, pedimos que tu venha revelar a cada um de nós. Nós, Pai, não somos nada sem ti. Em ti, nós somos fortes, em ti nós podemos vencer qualquer coisa. Por isso, estejas conosco e nos mantenha sempre junto contigo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Leitura de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 22. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo,
mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir faz parte da carta de Pedro aos cristãos que estão na Ásia Menor. Talvez você pergunte, mas o que esses cristãos estão fazendo lá na Ásia Menor e não estão em Israel, não estão em Jerusalém? Na verdade, esses cristãos fazem parte da diáspora. O que é a diáspora? Diáspora é a dispersão dos cristãos por causa da perseguição. Naquela época, ser cristão é sinônimo de perseguição, é sinônimo de tortura, de humilhação e muitas vezes de morte. Pedro então envia uma carta para aquelas pessoas, para aqueles cristãos, para aquelas comunidades que estão surgindo com palavras de encorajamento para que eles permaneçam firmes na fé em Deus, para que a fé deles não vacilem diante de todo esse sofrimento, diante do medo, diante da angústia e da dor. Talvez você também diga, mas é fácil para Pedro falar para aquelas pessoas continuarem firmes na fé, já que Pedro não está vivendo aquilo que elas estão vivendo. Pedro não está na pele delas. Na verdade, Pedro também é perseguido. Pedro também está vivendo o medo, a angústia. Pedro também está passando pela mesma situação. Por isso, leia em casa as palavras de Pedro para aquelas comunidades, que também é palavra para nós. Nós hoje não estamos sendo perseguidos por crer em Deus, por viver a nossa fé, pelo menos eu não. Pelo menos eu posso falar de Jesus para qualquer pessoa. O máximo é a pessoa fechar os ouvidos e ir embora. O máximo é a pessoa me deixar falando sozinha, né? Ou se eu for muito chata, né, a pessoa falar algumas coisas para mim e continuar. Mas eu não tenho dificuldade, eu não vou ser torturada por crer em Cristo Jesus. Eu posso viver a minha fé livremente. Talvez alguns possam questionar algumas atitudes dos cristãos, mas eu posso continuar vivendo livremente a minha fé. Eu não sou perseguida, não sou morta, não estou vivendo isso. Algumas pessoas não, em alguns locais aqui na nossa época ainda passam por isso. Existem países onde o cristianismo é proibido, onde as pessoas cristãs são torturadas, são mortas, mas aqui no Brasil nós podemos viver a nossa fé livremente. Mas o que eu quero trazer também para nós hoje é que eu não estou passando pela situação de perseguição, mas nós estamos passando por uma situação difícil, onde nós vivemos hoje essa pandemia, onde nós estamos com várias restrições, onde existe crises, onde existe medo, preocupação. E essa palavra de Pedro, ela vem a nós hoje. Nós que estamos passando por isso. A palavra de Deus, ela vem nos orientar, ela vem nos encorajar a permanecermos firmes e fiéis a Deus. Deus, Ele nos chama, Ele nos convida a viver a nossa fé em tempos de dificuldades. Pois é muito simples viver a nossa fé quando existe bonança, quando existe paz, quando as contas estão todas em dias, quando não temos problemas de saúde, quando podemos viajar para onde nós queremos ir, quando podemos fazer o que nós bem entendermos. É fácil falar que cremos em Deus. Mas Deus, Ele pede para que nós vivamos a nossa fé nos momentos difíceis, nos momentos de dor, pois é ali que aparece o verdadeiro cristão. Nos momentos difíceis, é ali que aparece o verdadeiro cristão. A palavra de Deus pede para nós vivermos a nossa fé hoje, na situação em que nós estamos. Viver uma fé madura, uma fé consciente,
sabendo que Deus está conosco, independente daquilo que aconteça. Deus, Ele pede para nós vivermos a nossa fé quando falta saúde, para nós vivermos a nossa fé quando o matrimônio não vai bem. Pede para viver a nossa fé quando a chuva não cai e nós estamos vivendo numa seca. Pede para vivermos a nossa fé quando existe essa pandemia no Brasil, no mundo praticamente. Ele pede, vivam a fé de vocês. É sermos sal e luz neste mundo. Isso é viver a nossa fé. É levar palavra de paz, levar palavra de ânimo, de encorajamento. Não é se desesperar nas crises que nós temos. Leia o livro de Abacuque, lá no último capítulo, ele vai dizer, ainda que falte, ainda que a videira não dê frutos, eu ainda vou crer em Deus. Ainda que eu não tenha sustento para mim, eu ainda vou crer em Deus. Eu ainda vou testemunhar a minha fé. Que esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade possa servir para nós exercitarmos a nossa fé, para nós vivermos aquilo que nós cremos. Veja isso como uma oportunidade que Deus está lhe dando para que você possa viver a tua fé. Eu vejo isso. Eu vejo nisso tudo uma forma de eu viver na prática a minha fé. É aquilo que nós, muitas vezes, as pessoas que fazem a faculdade, na faculdade, dentro da sala de aula, nós aprendemos na teoria. Aí nós precisamos ir para a prática para aprender. Então nós estamos saindo da teoria e indo para a prática para viver a nossa fé de verdade. Se nós olharmos relatos bíblicos de pessoas que viveram a sua fé no ponto máximo, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele estava de cara com os leões e ele permaneceu firme. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, quando Jonas foi engolido por um grande peixe, tantos outros textos que nós podemos lembrar e ver como as pessoas, como elas vivem a fé delas no seu ponto máximo. Nós precisamos viver a nossa fé. Por isso, meu amado, minha amada, não desista. Não tenha medo daquilo que pode destruir o corpo, mas não pode destruir a alma. Tema ao Senhor. Saiba que Ele está contigo, meu amado. Se você está em Deus, como Jesus Cristo diz no nosso versículo inicial, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai iremos e faremos morada nele. Então, se Deus mora em mim, eu não preciso temer. Eu preciso enfrentar sim essas dificuldades, essas lutas, sabendo que eu não estou sozinha. Deus está comigo. E com Deus eu posso tudo. Com Deus eu posso enfrentar qualquer situação, eu posso enfrentar miséria, eu posso enfrentar fome, eu posso enfrentar o medo, eu posso enfrentar porque Deus está comigo e me sustenta. Deus está contigo e Ele te sustenta, Ele te mantém firme, mas para isso esteja junto com Deus, esteja junto com Ele. Amados, exerçam a fé de vocês na prática. Vivam essa fé que é presente do Senhor na sua vida. Que assim Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar constantemente a viver fielmente a Ele, para a honra e glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvarei
Neste encontro que promoves conosco e entre nós, ó Deus, recordamos e te pedimos pelas pessoas que a dor e a preocupação impedem de estar alegres. Senhor, tu podes transformar nosso lamento em festa. Pedimos-te, Senhor, pelas pessoas que estão tristes e só, as que perderam entes queridos e que até se distanciam das que amam. Senhor, tira o gosto amargo dessa dor, deixa-nos sentir a tua presença. Pedimos-te pelas pessoas que perderam seu trabalho, especialmente pelas que se sentem fracassadas por não encontrarem nova chance. Senhor, diante de tanto desabor, venha ser o sal que dá gosto, que reanima, que restaura as forças. Pedimos-te pelas pessoas que perderam a alegria, seja por causa da injustiça, porque a vida se lhes tornou pesada por falta de compreensão. Senhor, ajuda a descobrir a doçura da tua presença e a companhia solidária da tua igreja. Nós oramos, nós clamamos, em nome de Cristo. Amém. Queremos receber a bênção do Trino Deus. O Senhor esteja na tua frente para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas. O Senhor esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres tristes. O Senhor esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos na paz de Deus e vamos servi-lo com alegria. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe.